Família abençoada, nação eleita, povo adquirido pela presciência de Deus. Pela presciência, Deus, antes de você entender os planos de Deus, na sua presciência, Deus já tinha preparado essa vitória, essa bênção. Já imaginou, antes de nós nascermos, nós já estávamos na presciência de Deus, nos planos de Deus. Você é plano de Deus. Você é plano de Deus. Tudo que acontece na sua vida é plano de Deus. Hoje você está sentado nos lugares celestiais, dentro do reino de Deus, é plano de Deus. Eu estava na presciência de Deus e você também estava na presciência de Deus. Por isso que o Espírito de Deus te alcançou. O Espírito de Deus foi lá nas trevas. Colossenses 1,13 diz que ele foi lá nas trevas, potestade das trevas, nos tirou e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Então, não é meritório, apenas foi a escolha de Deus. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Toda a humanidade é constituída de barro. E Deus é o oleiro. Então Deus ele escolhe quem ele quer. Se o homem espernear, não importa. Deus é soberano. Deus ele exalta quem ele quiser. Deus humilha quem ele quiser. Deus abate, Deus levanta, Deus fere, Deus cura. Deus é o autor da vida e só ele que tira a vida. E quero te agradecer, você que é meu amigo no meu YouTube. Se inscreva lá no meu canal, José Maria. Estude a palavra de Deus, leia a Bíblia. Cuidado. O cristão não pode deixar de examinar a Escritura. Tantas doutrinas. Quantos crentes levados por vento de doutrina, Vai para um lugar, vai para o outro, igual o passarinho, fica de galho em galho. Um dia, o galho não suportará o seu peso e pode quebrar e você se destruir. Cuidado com os ensinamentos. Se pauta na palavra de Deus, busque embasamento bíblico, examina as Escrituras. Jesus falou, examinai as Escrituras. E poucos crentes vai na igreja só para cantar. Os crentes só vão cantar. Os crentes hoje, uma preguiça, uma preguiça. Não tem mais intimidade com a palavra de Deus. Não para. Não se organiza, desorganizado. Chega na igreja de qualquer maneira. A gente estudar a Bíblia. Ei, para com essa loucura, essa correria. Ei, se organiza. Cuida do seu altar, cuida da sua vida. É isso, tem a palavra. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto que o Espírito Santo está falando conosco. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Se encontra em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, que diz assim: porque, olha a preposição mas, o Espírito, com letra maiúscula, quer dizer o Espírito Santo, expressamente fala, que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. A fé em quem? A fé em Deus. A fé em Deus. Olha só, dando ouvidos, a espírito enganadores. Quando fala espírito enganadores, são pessoas levantadas pelo diabo para trazer falsos ensinamentos. E a doutrina de demônio. Quer dizer que no mundo tem doutrina de demônio? Sim, senhor. Doutrina de demônio. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado, ou seja, deformada a sua própria consciência, a sua mente. Então, nós estamos vivendo os últimos tempos. E o Espírito Santo está, ele nos alertando. Isso é um alerta.
para você ter cuidado. Nem todo lugar onde você vê que está pregando a palavra de Deus é de verdade a palavra de Deus. Cuidado. Qual é a doutrina? Qual é o ensinamento? E a Bíblia diz que muito se apostataria da fé em Deus, dando ouvido a espíritos enganadores, pessoas levantadas. Você sabia que o diabo tem os seus profetas? Sabia? Tem os seus gurus. Tem pessoas que são guiados e vai consultar essas pessoas. Né? São espíritos enganadores e tira as pessoas da fé verdadeira, a fé em Deus. Deus é soberano. O diabo cria os seus artifícios, as suas estratégias para enganar. Sabia que quanto mais denominação, parece que a obra de Deus está crescendo? Não, confusão. Vai em 10 igrejas, por exemplo, a Bíblia é uma só, não é verdade? A Bíblia é uma só. Mas se você for em 10 denominações, você vai ouvir muita divergência teológica, principalmente doutrinária, da palavra de Deus. E a Bíblia é uma só. Mas o homem quer interpretar, muitas vezes trazendo a ciência, quer interpretar à luz da teologia. A teologia. À luz da teologia. Tem pessoas trazendo, sabe o quê? Ciência para tratar do comportamento do homem. A pessoa está com um distúrbio, um problema, aí quer trazer a ciência da psiquiatria para mexer no comportamento do homem. O único que pode mexer no comportamento do homem é o Espírito Santo. Sabe qual é o problema de hoje? Os crentes não querem buscar Deus, não querem santificar. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz que seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a oração, ela te santifica. Os crentes não querem orar. É a grande verdade. Os crentes não querem orar. Não querem orar. Não querem ler a Bíblia. Você vai no estudo bíblico, uma deficiência danada. Os crentes não querem estudo bíblico. Passa o dia inteiro vendo televisão. Big Brother, torcendo, votando. Um lugar de prostituição. Cuidado, nós estamos vivendo os últimos tempos. E você fica perdendo tempo com essas coisas. A gente para na televisão, fica vendo ali, novela, coisas imorais. Cuidado com essas doutrinas. E muitas pessoas estão se afastando da verdadeira fé. Enfraquecidos, crentes doentes. Cheio de crentes doentes, doentes da fé. Por quê? Será que a culpa é do pastor? Não, é individual. O pastor não santifica você. Quem santifica você é o Espírito Santo. Mas você tem que buscar, se esforçar. Os crentes não se esforçam. Chega na igreja vazio, sem nada, aí começa a tirar pedra, bota a culpa na pregação, na culpa do mensageiro, diz que o mensageiro estava vazio. Quem estava vazio era você, que não busca. Porque a adoração é individual. Quando você está numa reunião dentro do templo, você está adorando a Deus. Você está prestando o seu culto a Deus. O seu altar, o seu holocausto é você, o seu esforço, a tua entrega. O Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos, muitas pessoas iam se apostatar da fé. São as religiões, né? Tem pessoas que seguem Buda, o hinduísmo. Lá na China, por exemplo, tem um templo budista. Lá em Israel, os muçulmanos, o islamismo, Meca, eles ficam ali venerando, sabe quem? Maomé. Tem pessoas que andam na camisa com imagem de São Jorge, São Sebastião. Tem pessoas que são devotas de Maria Aparecida. Tem pessoas que são seguidores de homens. Seguidores de homem. Seguidores de homem. E o Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos muito se apostataria da fé, dando ouvido
Há espírito imundo, pessoas seguindo o homem. Pessoas são espiritualistas. Pessoas de toda sexta-feira vai consultar o médium. Espírito enganadores. Nem todo espírito é de Deus. Cuidado. A Bíblia diz que não criar em todo espírito, mas fazer prova se é de Deus. Está falando pelo Espírito de Deus, embasamento bíblico. Já imaginou? Você chega num lugar, está desempregado. Aí aquele espírito fala para você, te orientar, para você levar vela, cachaça, farinha, aguidar e ir para o encruzilhado. Isso é espírito de Deus? Claro que não. Espírito enganadores. E essas pessoas estão sendo o quê? Um instrumento do diabo. Cuidado, cuidado. Pessoas que botam cordões, diz que o corpo está fechado. Pessoas que estão fazendo promessa, faz romaria. Pessoas que andam quilômetros, estão pagando promessa. Porque recebeu uma porta de emprego, aí está pagando promessa. Tem pessoas que se mutilam. Já imaginou? A escadaria da penha, tem gente que sobe ali os 360 degraus de joelho. Esfola o joelho, se machuca. Essa é doutrina de demônio. Acender vela, que é isso? Acender vela. Deus é luz e nele não há treva. Deus não precisa da palavra. Então o diabo, que é espírito enganador, ele usa essas pessoas para enganar. Os filósofos, fala que aquela sabedoria, não se preocupa não. O diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso. A única coisa que ele faz de tudo para você não estudar é a palavra. E o Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos, muitos se apostasariam da fé, dando ouvidos. Dando ouvido, o que é dar ouvido a espíritos enganadores? São pessoas que recebem instruções. Tem pessoas que estudam, né? Estudam homens no passado que levantaram as suas religiões e são seguidores. Confuso, confucionismo, chechenuísmo. Tem pessoas que são devotas mesmo. Devotas. Você vai no Nordeste, pessoas seguem Padre Cícero, fazem procissão. Agora, dia 23, vão fazer aí a procissão, idolatria. Espírito enganadores. Cuidado, estuda a palavra de Deus. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então tem pessoas enganadas, sendo enganadas, acreditando nos escritos do homem. Tudo que não tem, que não é extraído da palavra de Deus, foge. E o apóstolo Paulo está ensinando ao teu filho na fé, Timóteo, para ele ter cuidado, porque nos últimos tempos muitos dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de doutrina. O que é doutrina? Regras, maçonaria. Essa doutrina de demônios, espíritos enganadores. Já imaginou? A Bíblia na sua mão, e você ser enganado pelo diabo. Tem que buscar Deus. Tem que buscar, orar. Busque o Espírito Santo. Ele que nos protege a nossa mente. O Espírito Santo nos protege. Se você não tiver a proteção do Espírito Santo, o diabo vai te enganar. E uma das armas que o diabo mais usa é manter a Bíblia fechada. Muitos crentes passam o dia inteiro, não abrem a Bíblia. Fica lendo versículo isolado. A Bíblia é para ser estudada. Primeiro ora. Pede orientação ao Espírito Santo. O Espírito Santo dá, ele está conosco. Ele é Deus, ele está aqui na terra para nos ensinar, nos guiar em toda a verdade. Os crentes estão errando porque não estão buscando. Quantos estão quebrando a cara, né? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Olha aqui, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a sua própria consciência. A consciência destruída, cauterizada, deformada. Proibindo o casamento. Tem religião aí que proíbe o casamento. Por exemplo, na Igreja Católica,
um camarada para ser um sacerdote, um padre. E outra coisa, ninguém escolhe para ser padre. Ninguém escolhe para ser pastor, bispo, apóstolo. É a chamada de Deus. É a unção. Tá? Se você não tiver essa chamada, não adianta. E outra coisa, proibir casamento. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Aí hoje, para ser um sacerdote, falar de casamento, como é que o solteiro vai falar do casamento se ele não tem experiência? Arão era sumo sacerdote, era casado, não era casado? Pedro tinha sogra, Pedro era casado, tinha esposa. E como é que para ser um pastor, não pode ter mulher, não pode ser casado? Se Deus criou macho e fêmea. No reino animal, antes de Deus criar o homem, Deus criou o macho e a fêmea. E no sexto dia Deus criou o homem. E depois que Adão deu o nome a todos os animais, o homem estava sozinho. Não tinha ninguém parecido com ele. Deus percebeu, Deus é onisciente. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Fale-eis uma adjuntora, uma auxiliadora. E da costela de Adão, Deus fez uma mulher chamada Eva, a mãe dos viventes. E ela passou a ser a companheira de Adão, a esposa. Deus ele fez ministrou o primeiro casamento lá no Jardim do Éden. Deus ministrou o casamento. Então não é bom como aí vem aqui a hipocrisia do homem, diz que o homem não pode casar, proibindo o casamento, hein? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Já imaginou? Você chega numa igreja, aí você não pode comer isso, não pode comer aquilo, que diz que é pecado. Conversa fiada. Não sabe nem o que está falando, a mente está cauterizada. A Bíblia diz que, porque toda criatura de Deus é boa. Ou seja, tudo que Deus criou. E não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça. Por quê? Pela palavra de Deus e pela oração que você apresenta a Deus, é santificado. Acabou. Santificado. Então hoje muitas pessoas têm dificuldade de servir a Deus por falta de conhecimento. Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quando você busca a ideologia de homens, busca ideia de homem, vê se está com embasamento bíblico. É extraído da Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia falou o quê? Que você não pode casar? Tem que casar, seu senhor. É melhor casar do que abrasar. Ficar solteiro, sabe o que acontece? Você vai ficar cai. Fornicação. Quantos escândalos, né? De homem solteiro aí, que muitas das vezes são pedófilos, molesta a criança. Tem que casar. Uma só carne. Deus criou a mulher e criou o homem para ambos ser uma só carne. Um satisfazer o outro. Entendeu? Não é para o cara botar dinheiro no bolso, ficar correndo atrás de prostíbulo, meretriz. Não. Deus não criou. Deus não criou o sexo para isso. O sexo é para o matrimônio. É a bênção que Deus deu para procriar. O sexo é procriação, não é para comércio. É prostíbulo. Pessoa se prostituir. Pessoa se prostituir. Se prostituir. Já imaginou? Jovens, garoto de programa, boate, expondo o corpo. Hoje a mídia, ela explora o quê? O corpo. As mulheres vão para fazer academia para expor o corpo. Tem umas que usam o corpo como meio de conquistar homens. Homens vão para academia meio para conquistar mulheres. Entendeu? Então, tenha cuidado.
Estuda a palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos tempos. Vamos ser mais vigilantes, atentos. Não despreze a palavra de Deus. Está fazendo muita falta. Muitos crentes, 10, 15, 20 anos, 30 anos de igreja, que não conhecem a palavra de Deus. Sabe por causa de quê? Não nasceu de novo. Não nasceu. Não tem experiência com o Espírito Santo. Tem que buscar de todo o coração. Tem que rasgar-se. Tem que se esvaziar de você, do eu. Estudo, informação, conhecimento não é o suficiente. Você precisa buscar, orar a Deus, clamar, suplicar. E o Espírito Santo está nos alertando que nos últimos tempos muitos se apostatariam da fé em Deus. Muitos hoje estão nas religiões, por causa de doutrina, ensinamento de espírito imundo, doutrina de demônio. Cuidado, que Deus te abençoe. A receita estude a palavra de Deus, busque a Deus, tá? Ore. Quem é o teu professor é o Espírito Santo. O homem é falho, o homem é comedor de arroz e feijão. O homem é falho, pecador igual eu e você. Só quem tem poder sobrenatural de ensinar a palavra de Deus é o Espírito Santo. Você depende dele, depende do Espírito Santo. Você não depende de homem, depende de achismo do homem. Tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Não, o eu, do meu jeito, é do homem. Tem que ser do jeito de Deus. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Tá? Jesus falou, examinar a Escritura, porque vós cuidastes nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, o que é testificar? É confirmar aquilo que está escrito. E quem confirmou tudo isso é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sacrifício, obra de caridade. Você sabe porque eu pratico caridade. Não. Quando a gente está ajudando alguém, é ordem de Deus. Amar o próximo. Quando você tem o fruto do Espírito Santo, que é a caridade, isso é fruto do Espírito Santo. O crente precisa manifestar esses frutos. A caridade, o amor, a longanimidade, a temperança, a fé. Isso é fruto do Espírito Santo. Isso é a semelhança de Deus que o Espírito Santo está aplicando em nós para nós sermos igual ao Senhor. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja com esta palavra. E querendo Deus, em outra oportunidade, estarei pregando a palavra de Deus. Um abraço e fica com Deus. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Fica com Deus e até outra oportunidade. Amém.